Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quarta-feira, dia 17 de julho de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. E vamos celebrar e vamos juntos cantar agora. 93 FM. Cuidado, meu irmão, com a panelinha, com a panelinha, com a panelinha. Cuidado, minha irmã, com a panelinha, com a panelinha, com a panelinha. Ô, Marcela Bastos, tá mandando esse recado pra alguém aí que você tá sabendo dessas igrejas que dizem, eu ouvi dizer que no Afeganistão tem muito. Acompanhando pelo Face, viram que quem colocou a canção fui eu, não. Não, mas eu atendo orientações aqui. Quem tá falando aí, quem tá mandando recado, não sou eu, não, né? Mas dizem que tem igreja no Afeganistão. Não tem, não. Olha, diz que no Afeganistão o negócio é feio. As pessoas fazem uns grupinhos, deixam as pessoas do lado de fora. Entendeu? Se for amigo, entra, se não for amigo, sai. Só lá fora. E outra coisa, quem não. Dizem que quem não entra vira assunto. Ah, que isso? Dizem, eu ouvi isso aí, me lá falaram, fora, né? me Brasil, contaram. Acontece Tudo, isso, gente? Tô falando isso tudo. Não conta não, gente, não conta não, que no Facebook você vai contar tudo. É tudo do Afeganistão, todo essa experiência aí. Muito bem, bom dia, Marcela. Bom dia, JR, nossos ouvintes, nossos debatedores. Vocês sabem que eu sempre entro pra falar de festa no início do programa, no final também, porque se hoje é aniversário do seu pastor, da sua pastora, da esposa do pastor ou do esposo da pastora, você vai mandar pra gente 96803-8319, mas também manda pra gente aniversário da sua igreja. Só não esquece de contar quantos anos a igreja está fazendo. E se for aniversário da cidade onde você mora, manda também, porque a gente festeja como? Orando, você já sabe disso. E pode mandar tudo pra gente pelo WhatsApp da 93 FM. E se a igreja tiver um hino oficial, mas tem que ser um hino próprio, um hino autoral. Não é o hino do cantor cristão, da harpa cristã, do Inário Novo Canto. Não é isso que nós estamos falando. Até hoje não apareceu. Não apareceu. Aqui. Você me garantiu que tem igreja que tem. Eu conheço igreja que tem. Que tem lá. Nenhuma, mas não é assim. Aproveitou aquele hino que o músico tal canta. Não, é música que só a igreja canta. Todo aniversário canta. E as pessoas vão lá e falam. É uma adrenalina violentíssima, do menor ao maior, passa de geração para geração. As pessoas fazem. A pastora tá dizendo, conhece também, tá vendo? Tem, Marcela, tem. Não apareceu ainda não apareceu, mas tem. Muito bem. Muito bem, sua participação com a gente aqui é fundamental no nosso Debate 93. Você é bem-vindo, você está em casa, sempre muito bom ter você com a gente aqui na 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. Tema 01 do programa de hoje. Muitas pessoas que se dizem cristãs agem grosseiramente com os outros. Isso me deixa confusa, ouvinte. A grosseria pode fazer parte do caráter cristão? O crente pode agir de maneira rude e intolerante, já que a Bíblia diz que Jesus era manso. A grosseria faz parte do temperamento. Aqui, ó, aquela pessoa não tem jeito, é do temperamento dela. Você conhece a ouvinte, para com isso. É possível que um grosseiro se torne educado e agradável? O nome disso é milagre. Por outro lado, não ser grosseiro é aguentar calado toda e qualquer afronta. E aí, queridos debatedores, eu quero ouvir a opinião de vocês, começando ouvindo a opinião do querido pastor Alex Pinheiro. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes, bom dia, galera do Face.
Há quem diga que o cristão tem que ser o sal da terra, mas existe o sal grosso, né? Sal grosso. O cara fala assim, eu sou sal da terra, mas eu sou o sal grosso. Sal grosso. Ele ainda não passou pelo processo do refino, né? Há quem diga isso. Mas eu acredito que quando Jesus entra na vida do homem, da mulher, a primeira coisa que ele vai mudar, né? É a forma dessa pessoa tratar os outros, né? Não é que essa pessoa vai ser, e aí eu escuto muito aquela frase, sou crente, mas não sou bobo, né? Até quem apele mais diga assim, eu sou crente, mas não sou otário. Já ouvi essa expressão, né? Para não suportar, para não aguentar. Mas Jesus, ele me ensina, e os evangelhos estão aí para isso, que a gente precisa caminhar mais uma milha, e às vezes é suportar, às vezes é ficar calado, às vezes é dar aquela resposta de forma delicada, mais dura, mais verdadeira, porque a verdade ou a forma de dizer não está no tom da voz, né? Mas como você fala, como você age. A pessoa pode dizer uma verdade de forma grosseira e não ajudar e magoar. E a pessoa pode querer ser legal e acabar prejudicando e não ajudando. Então, eu acredito que esse processo da pessoa ser grossa e ser cristã, ela precisa reavaliar a sua fé como cristã e mudar a sua forma de lidar com os outros. Eu acredito num Deus, num Jesus que transforma e, a princípio, essa transformação começa em nos relacionarmos uns com os outros. Ô, pastor Marcelo Gleiser, o senhor concorda com o que disse o pastor Alex? Qual a opinião do senhor sobre esse tema? Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os debatedores. Jota, existe algo que a gente chama dentro da teologia de Ordo Salutis, ou Ordem da Salvação. É uma forma de nomear os acontecimentos que vem da salvação ou junto com a salvação. E quando a gente fala dessa ordem da salvação, a gente fala sobre regeneração, a gente fala sobre conversão, e logo após a conversão, a gente fala sobre o processo de santificação. E a gente se define santificação justamente como um processo através do qual a nova criatura vai sendo transformada dia a dia à imagem do seu Criador, à imagem de Jesus Cristo novamente. Esse processo de santificação não ocorre do dia para a noite. Portanto, é sim possível que crentes, pessoas nascidas de novo em Cristo Jesus, sejam extremamente grosseiras, sejam mal educadas, sejam pessoas arrogantes, sejam pessoas que sejam de difícil trato. Mas nós entendemos claramente também que isso não é uma situação a que deve se perdurar ou deve ser para sempre. Nós entendemos claramente que esse processo de santificação, aos poucos, vai transformando a vida da pessoa. Mas aí entram dois detalhes. Primeiro detalhe, essa santificação é um processo que a gente diz que ele é sinergístico, ou seja, duas forças operando juntos. O Espírito Santo é a pessoa operando junto com o Espírito Santo para a sua própria transformação. E, em segundo lugar, a pessoa tem que ter consciência de que ela tem essas imperfeições, a pessoa tem que ter consciência de que ela tem esses erros, a pessoa tem que ter consciência de que ela precisa mudar nessa área. E aí, trabalhando junto com o Espírito Santo no processo de santificação, o Espírito Santo vai modelando ou remodelando essa pessoa para que ela deixe de ser uma pessoa grosseira e seja uma pessoa extremamente amável e maravilhosa. Pastor Paulo Dias está conosco também no nosso debate 93 de hoje, pastor, e uma de nossas ouvintes aqui no Face pergunta, eu passo essa perguntinha doce, suave para o senhor. Eu gostaria de entender o porquê os nordestinos evangélicos, em sua grande maioria, não mudam o temperamento grosseiro. Será que está no DNA? É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes que participa conosco agora pela nossa transmissão no Facebook da 93 FM. Estamos interagindo aqui com os nossos ouvintes e eles também podem assistir aqui com imagens do nosso estúdio, conhecendo os nossos debatedores e agora conhecendo o pastor Paulo Dias e a sua opinião sobre o assunto. Bom dia a todos, né? Como aqui foi falado, aos debatedores também. Existem algumas questões, né? Nós vamos colocar aí, né? A própria que a irmã falou, da grosseria, e está falando da questão dos nordestinos, né? Talvez seja até uma questão de convívio, né? Porque eu conheço vários nordestinos que são totalmente doces e maravilhosos. Existe também alguma cultura que a gente fala dos regionalismos, né? Claro, né? Que a gente vai ver algumas questões Rio de Janeiro, nós vamos ver algumas questões de São Paulo, vamos ver algumas questões também, até o pessoal bastante lá do interior, né? A gente fala assim que algumas das senhoras que eu vi que trabalham na igreja, nordestinas, eu queria todas elas lá na igreja lá, que são realmente pessoas que pegam a mão na massa e fazem muito bem e são desbravadoras realmente. Então, se a gente só formos ver por uma questão da cultura,
né? Realmente, são pessoas que são dessa forma, né? São bravias, elas são pessoas, mas não quer dizer que sejam o mal educado, né? Tem aquela questão de aceitar ou de repente não entende, né? Como uma pessoa pode ser tão fraca para ficar numa cama e falar, vó, levanta, eu não consigo, olha, porque a minha avó ela era assim, ela ficava lá na horta e fazia dessa forma e daquela outra forma. Às vezes não aceita, talvez essa seja a diferença, mas não na questão da grosseria e da má educação. Pastora Gessiane Donato, muito bom dia, seja bem-vinda. Eu conheço alguns nordestinos que chamam o pai de painho, que chamam a mãe de maninha, que é uma coisa muito doce. Isso é uma coisa muito, muito doce, muito especialmente com os pais, uma maneira muito delicada de aproximação, carinhosa, afetiva. Mas aqui o nosso ouvinte fala sobre pessoas que têm essa dificuldade. Tem um ouvinte nosso aqui pelo WhatsApp, pastora, que está dizendo que há uma boa diferença e que ele mostra disso. Ele diz, eu não sou grosso, eu sou intolerante. Muita gente confunde isso. Que pensa a querida pastora sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, queridos debatedores e queridos ouvintes também que estão ligadinhos aí com a gente. E esse tema ele é bem interessante porque hoje a gente está lidando com um tempo em que as pessoas estão realmente muito intolerantes. Então a gente percebe que isso tem tomado conta. E isso é uma característica, na verdade, ele falou do nordestino, é uma característica realmente cultural, embora sejam pessoas que são doces, mas a cultura nordestina realmente ela tem esse viés um pouco realmente para um lado mais diferente do que o nosso, são culturas diferentes. E quanto ao irmão que diz do caráter grosseiro, e ele está falando, não sou grosso, intolerante, são características da personalidade dele que precisa ser trabalhada. Porque essas características, elas vão sendo moldadas conforme a nossa vivência social, pessoal, e de acordo com essa vivência, nós vamos sendo moldados. Então, aí a pessoa ela pode se tornar grosseira, que é uma característica que não é muito boa, e tolerante, que também é uma outra característica que precisa ser trabalhada para lidar com o próximo. Marcelo. Jota, eu tive oportunidade de estudar em São Paulo e estudar com vários pastores do Brasil inteiro, e tinham muitos nordestinos. Eu posso afirmar com certeza absoluta, eu nunca encontrei pessoas tão legais, pessoas tão engraçadas quanto os pastores nordestinos com os quais eu tive contato. A família da minha esposa é toda do Nordeste, são pessoas maravilhosas, pessoas trabalhadoras, pessoas super tranquilas. Então, essa ideia de que o nordestino é grosso, isso aí me parece ser mais, desculpa talvez o excesso de franqueza, me parece ser mais ou o convívio da pessoa com um ou outro e generalizou, ou algum tipo, e por favor me perdoe, ouvinte, algum tipo de preconceito que se há contra os nordestinos, porque eu nunca encontrei pessoas tão fáceis de se lidar, e eu lidei com pessoas do Brasil inteiro, nunca lidei com pessoas tão fáceis, tão simples, tão humildes e tão engraçados quanto os nordestinos. Para mim, era um prazer estar diante dos nordestinos. E olha só, as minhas férias sempre passo no Nordeste, e é espetacular. Tá querendo, cavou um lugarzinho lá. É aquela história. Cavou um lugarzinho, mas veja bem, os ouvintes estão opinando. Pra gente é importante ouvir, já que a fala veio de um ouvinte, os próprios ouvintes vão também opinando. Por exemplo, uma delas dizendo, os sulistas são bem ignorantes. A grosseria, diz outro, não está só no Nordeste, não. Eu sou de Caruaru e conheço muita gente de outras regiões e essas pessoas são extremamente grosseiras. Várias outras pessoas aqui, amo os nordestinos, eles são autênticos e não grosseiros. São ótimas pessoas para a gente lidar com elas. Eles são um show. Outro ouvinte dizendo, já vi muita gente aqui no Rio, grossa. Então a grosseria, ela não tem sotaque. Não tem. Então vamos expressar isso aqui para deixar isso claro. Cortar isso. Não é isso? Porque é o seguinte, o preconceito existe de várias partes. Por exemplo, há quem tenha preconceito contra o gaúcho. Há quem tenha, quanto ao Nordeste, um preconceito específico com os baianos. Há quem tenha preconceito com os mineiros. E óbvio,
Com os cariocas tem muito preconceito. É só a gente sair do Rio e alguém fala assim, olha, tem um carioca aqui, o pessoal coloca a mão no bolso. Entendeu? Para dizer, olha, tem um assaltante aqui. Essa é uma brincadeirinha de mau gosto que as pessoas fazem e deixam a gente envergonhado. Sabe por quê? Porque é preconceito. Mas não, o tema não é o preconceito, tá? Eu só entrei, saí, mas eu quero dizer aqui mais uma vez, a grosseria não tem sotaque. Agora, uma pessoa que era grosseira e conhece o evangelho, vocês já disseram que a tendência dela é de mudança. Mas tem gente que tem 377 anos e não mudou ainda. Ainda há esperança para este ou para esta, ou há pessoas que têm isso como característica. É uma característica de personalidade, um traço. Irmão JR, a gente vai, com o tempo que a gente vai vivendo assim na igreja, né? A gente vai lidando com várias pessoas, né? Eu tive anteontem, né? Foi um ministro de música, né? Ele era regente do coro jovem. Né? Eu nunca vi uma pessoa tão grossa quanto ele, mas uma pessoa também tão amável quanto essa pessoa. Né? Houve uma determinada feita e ele tratava realmente às vezes com grosseria. Era aquele pessoal adolescente, jovem, aquela era assim, pô, vocês têm que acordar cedo, a gente tem que vir pro ensaio. Olha, era uma coisa assim que chegava a ser caricato. Tem uma vez um pastor também, conhecia ele também, né? Ele trouxe a mensagem, né? E falou assim, gente, olha, vocês acreditam, né, que a mula de Balaão falou? Aí eu falei assim, olha, pô, se o irmão que é tão grosso fala, né? Por que a mula também não vai falar? E todo mundo ficou esperando uma reação daquele regente nosso, né? Rapaz, ele começou a rir. Eu falei assim, pô, sabe o que eu sou? Às vezes eu trato as pessoas em si mesmo, coisas que às vezes nós não esperávamos que ele fosse agir daquela forma. Então, nós traçamos vários estereótipos, não é? E a gente vê realmente a mudança que Deus é capaz de fazer. É isso, interessante. Quando eu falei sobre o viés, a gente precisa entender o seguinte... ignorância a partir do ponto de vista do outro. A minha mãe é nordestina, sou filha de nordestina, lido na igreja, tenho membros que são nordestinos e eles têm características da personalidade deles que é cultural, que ela é diferente da nossa, daqui do carioca e assim por aí vai. Só que esse ouvinte, por não, de repente, não saber colocar até essa palavra de ser nordestino grosseiro e tudo mais, às vezes a gente coloca, mas é porque ele é mais altivo. Então eu lido com irmãs na igreja, que ela é maninha, painho, ou não sei o quê, mas hoje dá gota, eu não sei o quê, daqui a pouco tá levantando ali a voz, e o outra pessoa olha e diz assim, meu Deus, tá braba. Não, é a forma daquela pessoa falar. Mas a senhora tá aliviando. Vou só repetir aqui para deixar claro. Que é assim, o assunto não é o preconceito. Não é o preconceito. Eu já disse aqui que a grosseria não tem sotaque, então eu quero sair desse ponto aqui para não criar uma impressão equivocada de que vocês estão falando sobre isso. Quero registrar que a abertura desse tema foi o seguinte, uma ouvinte nossa comentou no Facebook sobre esse ponto. Cada debatedor já pôde se expressar sobre esse assunto. Nós já definimos aqui num consenso que grosseria não tem sotaque. Falamos também sobre a questão do preconceito regional que acontece, como também o preconceito nacional. As pessoas julgam os portugueses como pessoas que têm pouca inteligência. E este é um preconceito nacional. O regional é quando você está com dificuldade com alguma região e ainda tem aquele mais focado numa característica daquele estado ou na característica de alguém daquele estado, enfim, esse é um ponto. Já vimos aqui que o preconceito, ele existe e que a grosseria, ela não tem sotaque, ela não nasce em um lugar, ela é do próprio indivíduo. A pergunta que eu fiz agora é o seguinte, a gente consegue viver a transformação de comportamento, que envolva temperamento, que a pessoa muda, ela fica mais mansa, ela fica mais suave, independentemente da idade. Eu até disse, tem pessoas que têm 377 anos, você está na expectativa que ela mude. Ela vai mudar, mas vai mudar daqui para lá, mas o comportamento dela continua o mesmo? E aí, pastor Alex? Eu acredito que é possível mudar desde que essa pessoa esteja aberta para ser tratada e confrontada, porque sempre vai ter alguém para concordar com as nossas ações. Sempre vai ter alguém para aplaudir a nossa atitude, seja ela certa ou errada. Sempre vai ter alguém. O cara faz uma loucura, bota na rede social, quem vai dizer, isso aí mesmo, importa ser feliz. O cara faz uma doideira, o outro vai dizer assim, é isso aí, tô contigo, ninguém te apoia, mas eu concordo com você porque eu sei o que você está vivendo.
Então, se a pessoa está aberta para ser confrontada, ela vai entender que ela precisa mudar. Porque essa grosseria pode prejudicar o casamento dela, essa grosseria pode prejudicar os relacionamentos dela, e tem gente que, em acreditar na sua verdade, abre mão de relacionamento, abre mão de casamento, muda de igreja o tempo todo, porque não aceita ser confrontado, é o tempo todo mudando de igreja, é o tempo todo indo congregar em outro lugar, porque é confrontado, você tem que mudar a tua atitude, meu irmão. A forma de você falar, a forma de você reagir. É claro que existem momentos e momentos, situações e situações, mas eu estou falando para cristãos agora. Você que conhece o evangelho, que aceitou Jesus e não entende o que foi falado pelo pastor Gleiser aqui, o processo da santificação, de mudança, de melhora. O cara está na igreja há 30 anos, continua sendo aquele mesmo irmão impaciente, aquele irmão que qualquer coisa que fala com ele, ele fala sem pensar, pensa sem falar, né? E aí faz essas besteiradas todas. É preciso reavaliar o seu cristianismo, porque alguma coisa está errada nisso aí. Jota, existe um exemplo bíblico claro. Moisés, ele foi considerado o homem mais manso de toda a terra. Mas antes de ser o homem mais manso de toda a terra, foi o homem que matou o egípcio quando o egípcio estava maltratando o seu irmão hebreu. Ou seja, ele era uma pessoa impulsiva, era uma pessoa dominada pela sua raiva, pela sua ira, e, no entanto, teve um encontro com Deus, e a partir desse encontro com Deus, ocorreu todo um processo de transformação na vida dele, e ele, já com muita idade, se tornou o homem mais manso da face da terra. A diferença, pastor, é que ele era manso e teve momentos de grosseira. Agora tem gente que é grosso e tem momentos de mansura. Exatamente. Mas aí tem uma dúvida, pastor. É o seguinte, uma pessoa como ele foi sofrendo as transformações operadas por Deus na vida dele. Hoje existe uma linha de raciocínio que diz assim, que se você não falar, você vai explodir. Então tem pessoas que tem que falar mesmo, senão você vai passar mal e tal. E aí quando o senhor usou a expressão que é dominado por Deus ou não se deixa dominar pela ira, que é exatamente esse lado oposto aí, esse processo em que a gente é dominado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo que tem como um dos seus frutos, no singular, a mansidão e domínio próprio, etc., longanimidade, são coisas que têm a ver com essa questão do relacionamento, né? E a gente deixa de explodir porque é controlado pelo Espírito Santo, mas essa linha de raciocínio diz que se você não falar, você vai explodir. JR, tem um fato interessante, que a palavra grega para mansidão, que é a palavra do fruto do Espírito, é a palavra grega praotas. Essa palavra praotas era usada em referência a cavalos selvagens que ficavam sob o controle do seu dono. Eles não deixavam de ser selvagens, só que a selvageria era controlada. Então, mansidão não é a pessoa fraca. Mansidão é a pessoa que controla a sua força interior ou vincula essa força exterior para outros caminhos. E é bom lembrar que a Bíblia tem vários provérbios sobre o controle da língua. A palavra dita do seu tempo é como maçã em salvo de prata. O tolo até quando se cala se parece por sábio. Então, essa ideia, eu vou falar e eu vou explodir, isso aí me parece mais um psicologismo, com todo respeito aos psicólogos, que existe muita coisa maravilhosa, mas me parece muito mais um psicologismo do que algo bíblico. E aí tem uma diferença entre você falar e você admoestar. Admoestar, quando o outro está errado, você vai dar uma palavra para restaurar o caminho dele. Você falar e explodir para ofender, para eliminar a sua raiva em cima do outro, me parece um caminho totalmente antibíblico. Tanto é que, voltando ao exemplo de Moisés, quando Miriam se revolta contra Moisés e diz, olha só, Deus fala somente através de você, Deus fala comigo também. Moisés não fala nada com Miriam. Moisés vai para Deus. E aí, debatedores? Você pode ter não ser grosseiro e aguentar tudo calado, né? E você ficar calado sobre toda e qualquer afronta. Você ter uma opinião não quer dizer que você seja subserviente, né? Você pode ter uma opinião, você pode expor aquilo que você sente, aquilo que você... Agora, como você vai fazer isso? Eu acho que isso é a forma... O irmão bem falou, né? A forma como você vai expressar isso. E Deus nos dá sabedoria de sabermos expressar. Nós somos totalmente diferentes dos animais. Nós conseguimos conversar, nós conseguimos dialogar, né? Então, se nós conseguirmos isso, a sabedoria de Deus vai fazer parte disso também, que nós vamos conseguir expor sem ferir. Essa talvez seja a grande questão no lidar dos nossos relacionamentos. E existe a questão da
da intenção e atitude, né? Às vezes a intenção é até boa, de proteger, de avisar, de alertar, de cuidar. Às vezes, no excesso do cuidado, a pessoa se torna grosseira. E nessa ação de querer ser cuidadoso, amoroso, ela não sabe expressar com palavras ou com carinho, porque talvez foi criado assim. Eu já disse isso aqui no debate, já falei isso aqui uma vez. Meu pai, da roça, Espírito Santo, nunca disse pra mim em palavras. Peraí, o senhor misturou muita coisa aí, João. Roça e Espírito Santo? Seu pai da roça do Espírito Santo. O senhor está falando do estado do Espírito Santo? Estado do Espírito Santo. Sim, mas lá não tem roça, lá é só claro que capital. Tem É só ambiente urbano. Entendi, ouvinte. Lá nas bandas de Tiro e Sidom, né? E aí papai veio pro Rio de Janeiro, né? Tentar a vida aqui no Rio. Nunca disse pra mim ou pros meus irmãos, eu te amo, né? Mas nas atitudes dele a gente sempre leu essas mensagens. Então tem pessoas que não conseguem expressar sentimentos e conseguem expressar grosserias. Mas essa grosseria, às vezes, do outro expressado, eu tô tentando aliviar até alguns ouvintes aqui, é uma forma de amor. Só que ele não sabe expressar esse amor. Não, vamos fazer diferença nas coisas aí, pastora. Ajuda a gente a entender. A pessoa é grossa, mas é uma forma de amor. Essa eu não entendi do pastor Alex. Pastora, me ajuda a entender. Se ele deixar, eu termino. Não. Vai deixar, já me cortou. Já falou. Pastora, me ajuda aí. O senhor acha isso mesmo? O senhor acha isso mesmo? Pastora Gessiane. Vou ajudar, vou tentar ajudar. Vou tentar ajudar. É porque essa questão também da criação. Então tem muito a ver com a personalidade da pessoa, o caráter da pessoa. Então, aqui está falando, o crente ele pode ser rude, grosseiro? Ele pode sim, porque são características pessoais dele. Mas através do encontro, como o pastor bem falou, com o Espírito Santo, que traz a temperança, a longanimidade, enfim, ela pode ser sim transformada, porque ela tem consciência. Quando essa pessoa ela passa a ter a consciência então ela sabe que ela pode se controlar, e o Espírito Santo ele tem essa capacidade em nós de fazermos enxergar quando estamos exaltados ou além daquilo que nós podemos ir. Então onde ele age, eu tenho domínio próprio, porque eu passo a ter o conhecimento. Antes eu errava porque eu não tinha, era inconsciente, então eu não sabia o que eu estava fazendo. Hoje eu começo a entender. E aí eu começo a fazer a coisa correta. Esse processo da aproximação, para que a pessoa saiba que ela está indo além, que não está saudável, que não está sendo bom, esse é um dado. Outro dado é o seguinte: a pessoa vive num ambiente onde as pessoas são grossas. É um ambiente, as pessoas são grossas umas com as outras. Pode ser um ambiente profissional e pode ser um ambiente familiar. As pessoas são assim, elas gritam, elas berram, xingam. Tem lugar que é assim. Tem famílias que são assim, exatamente. Falam alto. Né? Então você fala assim, a pessoa não, ali todo mundo é crente. Eles são todos crentes, lê a Bíblia. Cala tua boca, abre a tua Bíblia logo, rapaz. Moleque, abre aí, Filemon. Você não tá achando não, seu burro? Filemon, rapaz. Aí fácil de achar, né? Obadias, mole, fácil achar o Obadias. Abre, termina você, vamos orar. Aí você tá, então, tem isso não. Isso às vezes eu tô assim, pensando nessa hipótese que assim, você imagina você visitando essa casa. Eu visitei uma casa uma vez que era totalmente diferente disso, mas tinha um ambiente. Nós fomos almoçar e era uma casa lá em Minas, a comida boa, feijão tropeiro. Meu Deus. As coisas que eu gosto assim, maravilhoso. Aí um cheirinho sensacional, a irmã falou: vem pro almoço. E eu cheguei e sentei como normalmente você faz, tá? Comentar a mesa, o que você faz? Certo? Eu me assentei, só que a família toda ficou em pé. Quando a família ficou em pé, eu também fiquei em pé. Que jeitinho. Fiquei em pé. E o irmão lá, ele abriu a Bíblia. Falei, que bênção, né? Vai encorajar a gente a comer, vai achar um texto de... né? Não, ele simplesmente leu um texto bíblico, assim, não era um texto curto, também não era muito longo, mas ele leu e fez uma bela exposição do texto bíblico. Eu olhando pro feijão tropeiro e tal. Aí depois eu falei assim, que lindo, né, cara? Toda alimentação eles leem, expõem a Bíblia, que bênção. Aí ele abriu um inário desse, entendeu? E eram daqueles assim que tinham 4 estrofes e o coro. E o filho veio com o violão. E o coro, entendeu? Vai e volta. Tinha que terminar com a minha ainda no final. E aí, quando orou para agradecer pelo alimento e nós nos assentamos, minha fome já tinha ido embora. Mas é a cultura da família. Se eu soubesse, talvez eu tivesse feito uma outra opção, mas a gente sabe que a cultura da... Então essa é uma coisa bonita, é uma coisa linda. Eu conheço uma família que se reuniam para orar todos os dias às 5 horas da manhã. Adolescentes, acordavam muito felizes.
Muito alegre. Felicíssimo. Que horas são, pai? 4h58, que benção. O senhor me chamou mais cedo hoje. Mas é a cultura. Então, às vezes você tem alguma coisa assim para esse lado, como você pode ter para outro lado. E esse ambiente, às vezes, é difícil de você entrar e dizer assim, gente, olha, vocês estão falando muito alto. Vocês são agressivos. E talvez se você falar com o outro, vai dizer assim, que isso? Nós nos amamos. Aí eu tô te ajudando, pastor. Obrigado. Voltei pro senhor. Sabia que essa volta toda dei a foi pra volta chegar ali. toda para Você é poder sensacional. servir ao meu irmão. Mas como é que fala com alguém que está nesse ambiente em que para ele ou para ela isso é normal? Mano, acho que talvez à medida que você sente que você começa a ferir as pessoas que estão ao seu lado. Bom. Né? Eu acho que todos nós temos a capacidade de entender, né? O homem médio, daquilo que se você está começando a ferir uma pessoa, você começa a ferir outra, você vai ferindo, né? Você abre várias feridas na igreja, você acaba sentindo que aquilo que você está fazendo muito mal ao outro, né? E com certeza, né? Com oração, antes de chegar, né? Se o teu irmão não tá legal aquilo ali, assim, poxa, mano, olha só como você tem ferido as pessoas nisso, naquilo. Eu acredito que existe sim uma forma branda de poder chegar, falo por experiência também, né? Que às vezes é muito difícil, você vai vendo ali a pessoa, né? E acha que tá tudo certo, né? Mas quantas pessoas feridas às vezes chegam num gabinete, chegar a você e falar o quanto tem sido ferida, às vezes é a necessidade sim, mas com brandura no coração chegar a essa alma. É legal quando esse coração tá aberto para ser tratado, né? Para entender que precisa mudar e melhorar. E essa mudança ela vai acontecendo aos poucos, né? Nas decisões, nas ações. Vai ter hora que você vai ter uma recaídazinha. Rapaz, não era para ter falado aquilo para ele, para ela. Mas falei. Mas vá lá, peça perdão. Reconheça que tem uma ação sobrenatural do Espírito Santo contigo, disposto a mudar você. Pedro era esse cara. Pedro era meio grossão, sabe? Né? Aquele cara que falava mesmo. Tiver que cortar, ele cortava. E tiver que pegar, ele pegava. Né? Assim, vamos resolver. Tem uns caras assim na igreja. Pastor, que a gente resolve esse negócio. Eu já ouvi um lá pra mim. Pastor, fica tranquilo. Isso não é pro senhor, não. Isso aqui é com a gente, pastor. Não, cara. Toda igreja tem uns caras assim. Tem. Né? Eu já ouvi uns assim falando assim, pastor, quando o Jeová me enterrou só com um palminho só. Qualquer coisa eu já pulo fora. Velho homem volta. Então, é um processo de libertação, tratamento e mudança quando esse coração está disposto a reconhecer isso. E a gente entende que existe temperamento, né? Tem até pergunta aqui se a grosseria faz parte do temperamento. Então a gente entende que tem aquele que é o colérico, que é o sanguíneo, que está ali vivendo. Agora estou saindo da ajuda, né? Que o JR te deu, né? Do amor, da família que mesmo, né? Tendo aqui o pico de grosseria, mas se amam. Mas para essas pessoas como nós, que temos as nossas características e naquele momento a gente se pega também fazendo alguma coisa que de repente feriu outra pessoa, e é onde eu falei a ação do Espírito Santo. Você entende que você agiu de forma grosseira e você vai lá e corrige. Então quem está ouvindo vai passar a ter esse ouvido. Poxa, eu acho que eu estou fazendo da forma errada. Sim. Através do Espírito Santo. Você consegue ter essa noção. E tem aquele ambiente que às vezes tem, assim, por exemplo, quem joga bola, às vezes entra num nervosismo, uma gritaria, berra e tal. E eu tava me lembrando daqueles programas de televisão que tem sobre cozinha, que os cozinheiros estão lá, chefe alguma, tem vários negócios, chefe não sei o que lá. E a pessoa grita e berra e tal, tem até que tem um inferno, não sei nem como é que é o nome do negócio, e aí o pessoal briga com o cara e tal, e é natural deixar a pessoa nervosa para ver como ela reage num momento como esse. A pressão. Se a pessoa, por exemplo, é da área militar, ela precisa ser equilibrada nas reações dela. Se um jogador de futebol que entra no estádio e você tem hoje 60 mil, vamos supondo que fosse 10 mil, 100 pessoas, 10 pessoas xingando o nome do cara o tempo inteiro, dizendo que ele é ruim e tal, não sei o que, a forma de reagir não é fácil. Então, que Deus nos dê graça, nos encha de paz e dentro daquilo que nós ouvimos com o Espírito Santo. Enquanto eu ouvi o pastor Alex falando sobre a terra do pai dele, eu me lembrei de uma dessas canções antigas, mas que voltam assim, embalagens muito saudáveis e abençoadas. Eu vou rodar aqui para os nossos ouvintes, enquanto eu vou me despedindo de você que está acompanhando a gente pelo Facebook. A gente continua o debate transmitindo pelo aplicativo,
pelo nosso site e, claro, em 93,3. Santo Espírito, enche a minha vida. Eu não sei se o Marcelo é muito novo. Marcelo não lembra dessa aqui não, mas nesse ritmo aqui ele vai achar até bom. Olha aí, o Santo Espírito enche a minha vida. Das antigas, ó. É o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. E aí, Marcela? Em um vilarejo lá do Vietnã, os pais arriscam a própria vida para que as crianças cheguem em segurança e, detalhes, secas no colégio. Como O assim? que eles fazem? Eles embalam os filhos em sacos plásticos enormes e atravessam essas crianças nas águas que são bem turbulentas e bem barrentas de um rio lá do Vietnã. O rio é bem caudaloso e durante a época de cheias ele acaba cobrindo totalmente a ponte de bambu que liga a aldeia ao colégio, e aí é por isso que os pais fazem isso. O material escolar também é protegido das águas. Essas crianças passam a semana inteira no colégio e só retornam para curtir o sábado e domingo em casa junto com a família. E o mais bonito de tudo é que quando essas crianças voltam para casa, os pais estão lá esperando por elas com esses mesmos sacos plásticos transformados em embarcação. E aí a gente raciocina aqui junto com vocês. Segurança e cuidado. A Bíblia nos fala de um Deus que é sempre presente, que ele é amigo, que ele é abrigo, que ele é protetor, ele é provedor, tudo mais que a gente precisa. Diante dessa verdade, como que a gente enfrenta os medos que muitas vezes nos fazem esquecer quem Deus é? E a gente cita Salmo 46, verso de 1 a 3, que diz: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o auxílio sempre presente na adversidade, por isso nós não temeremos. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Pastor Marcelo, eu quero começar ouvindo a sua opinião sobre esse tema. Jota, quando eu li isso aqui, eu lembrei de imediato uma frase que eu li uma vez de João Calvino, onde ele falava justamente sobre a questão da fé e da segurança. Ele dizia o seguinte: por mais fé que você tem em Deus, se você souber que você vai ter que fazer uma operação no dia seguinte, haverá alguma ponta de medo. Vai ter alguma ponta de medo. Você pode ser o homem de mais fé do mundo, mas no dia seguinte você vai ter que fazer uma operação, você vai ter aquele medo natural. Tanto é que antes da operação você vai falar: Senhor, abençoa essa operação, mas se for agora, que eu vá em paz para o meu lar celestial. Então, por mais que nós tenhamos fé em Deus, por mais que nós tenhamos consciência de todas as promessas de Deus, é bom lembrar que nós somos seres humanos. E como seres humanos, o pecado ainda habita em nós. E como o pecado ainda habita em nós, por menor que seja a influência dele em nós cristãos, sempre vai existir algum medo, alguma desconfiança, por mais fé que nós tenhamos. Então, em situações adversas, nós sabemos que Deus vai estar conosco. Em situações adversas, nós sabemos do cuidado, da proteção de Deus. Nós sabemos que Deus vai estar do nosso lado, mas sempre vai haver, nem que seja 1%, um certo receio, um certo medo, que de forma nenhuma é um diminutivo do nosso cristianismo, um diminutivo da nossa fé. É simplesmente um realçador dizendo: você continua sendo um ser humano. É verdade. É porque isso é interessante que o pastor falou. Isso é inerente ao ser humano, né? O medo. Então, a criança, ela já experimenta isso porque o medo faz você o quê? Recuar. O medo faz você o quê? Pensar cautelosamente, te deixa em estado de alerta. Então, a gente entende que é um episódio, uma passagem linda de Mateus, quando Jesus despede a multidão e ele vai para o barco, os discípulos seguiram ele, entraram no mesmo barco e Jesus dormia. E, de repente, veio uma tempestade muito forte e aí os discípulos se apavoraram.
E às vezes eu já ouvi, né, relatos de que coisa horrível, eles se desesperaram e tal, não sei o que e tal. E eu acredito que até Jesus, quando levantou e ele disse, homens de pequena fé, olhando para eles, está dizendo, é porque você é humano, não entendeu ainda. E nós somos inerentes a isso. Como o pastor falou, essas coisas que sobrevêm a nós, que nos deixam temerosos num determinado momento, mas que a gente entende que vai passar. É circunstancial. É alguma coisa que veio para trazer um alerta. Então, a nossa mente, o nosso corpo responde àquilo dali. Mas a gente entende em Deus que nele há uma proteção e nós estamos seguros em Deus. Mal comparando, essa semana eu vivi uma experiência sensacional. Eu não podia deixar de falar isso aqui no debate com vocês e compartilhar. Eu saltei de paraquedas, salto duplo. Ai, foi delícia. algo sensacional. Sensacional. E quando eu estava me preparando para saltar, algo que eu queria muito, eu fui com o instrutor, que é o Gomes, né, o Rafael Gomes, militar, e ele falou, já batendo um papo com ele, já saltou mais de 1000 vezes. E aí, perguntando, né, cheio de medo, como é que funciona? E até quanto suporta esses cabos? E aí ele foi falando para mim, cada cabo desse suporta até 3 toneladas. E aquilo foi gerando em mim uma tranquilidade, mas a minha maior tranquilidade era saber que ele já tinha saltado mais de 1000 vezes ali de paraquedas e que ele estava super tranquilo naquele momento. Tinha medo? Claro que eu tinha. Tava com medo de saltar? Tava. Mas a certeza de que eu estava com alguém que tinha uma experiência Te trouxe segurança, me deu né? segurança, né? E foi sensacional. Quero voltar de novo. Se você não teve, eu te aconselho a ter essa experiência. Isso, pastor. Não sou e aconselho a gente a ler a Bíblia. Saltar de paraquedas. Saltar de paraquedas. Eu sabia que ele ia falar alguma coisa. Você imagina eu bem, sabia. Paulo. Ô, Paulo, você imagina bem. Você chega pro instrutor e diz assim, instrutor, você já fez 1000 vezes e já aconteceu alguma coisa? Ainda não. Ainda não. Aí o cara, Pode ser, ainda não? Então, até porque- Não, porque tem a probabilidade. Aí começa a conversa. Né? Jota, Fala, ele pastora. gostou de experimentar adrenalina, entendeu? Ele Essa é a gostou de certeza fazer que a gente tem do montanhas. nosso Não, Deus. eu tô Um Deus brincando. que... Ô, Alex, você pode encorajar a pessoa a ver qualquer coisa, mas eu não vou não. Mas você... Tá bom? você Eu não vou não. você Eu prefiro pilotar o avião. Eu acho que essa deve ser uma experiência. Essa experiência de pilotar o avião deve ser uma coisa maravilhosa. Mas sabe, Jota, Com paraquedas. essa coisa racional nossa, que às vezes atrapalha. Porque toda Já vez tá que você- querendo que eu vá Já- para paraquedas? Não, toda vez que você vai Ele pra- já soltou também. Soltou Toda vez que eu vou para o Soltou, aeroporto Marcelo. pegar um avião, eu me lembro. Tem gente, morre mais gente no ano de acidente de elevador do que de avião. Então tem medo. Mas na hora que tá subindo e tremendo ali, naquela subida que treme, pelo amor de Deus. Fica com medo? Olha, eu não tenho medo, eu adoro andar mas de que pede avião. perdão do pecado, mas mas perde, né, velho? que eu falo, Senhor, guarde e reflexão, proteja. Não, Senhor. guarda e proteja, tem que fazer sempre e tal, mas assim, com medo, né? O medo é uma maneira. Essa história que a Marcela Bastos nos trouxe, ela narra o cuidado do pai com os filhos, o investimento no futuro dos filhos, esse zelo com a saúde, com a preparação das crianças para que elas cresçam e desenvolvam. Eu fiz um link aqui com essa ideia assim, se você tivesse que fazer isso para ir à igreja, vai dizer assim, não, a igreja está mal localizada, a igreja está num lugar complicado. Bem, para ir na igreja tem que embalar as crianças, para não sei o que, papapá. Muito bem, aí você não tem que fazer nada disso e ainda assim tem gente que por preguiça, olha bem, por preguiça, por moleza, é capaz de deixar de levar as crianças à igreja, entendeu? E prejudicar o futuro espiritual delas por conta de preguiça. É duro esse discurso. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. 11h48, horário de Brasília. Conta, Marcela. Olha esse caso, gente. Uma médica lá de São Paulo descobriu através de uma colega de trabalho que tinha ido almoçar que a foto dela e o telefone dela estavam em panfletos espalhados pela cidade, e esses panfletos a apontavam como se ela fosse uma garota de programa. E aí não demorou muito para que ela começasse a receber as ligações e mensagens aí em busca desse tal serviço. E ela procurou a polícia para denunciar. Alguns dias depois, isso aconteceu no quase finalzinho de junho, do mês de junho, e agora essa semana, os policiais descobriram que o autor desses panfletos é o ex-marido dela, de quem ela está separada há 2 meses. Ele fez o panfleto, segundo ele mesmo, para se vingar da ex-mulher. O casal ficou junto por 7 anos, eles estão separados há 2 meses e têm aí juntos uma filha de 4 anos.
E a gente pergunta quais os riscos de deixar as emoções nos cegarem e de agir assim vingativamente. Quando nós somos magoados, maltratados e perseguidos, como guardar o coração da sede de vingança? E citamos Provérbios 20, 22, que diz: não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará vitória a você. Debatedores, que notícia triste. Ontem nós tratamos aqui sobre o assunto daquela menina que estava noiva, enfim, aquele final de namoro pesado, depois culminando ali com uma tristeza muito grande com o suicídio dela. Hoje aqui aparece mais uma notícia dessa. Você entendeu, né, ouvinte? O ex-marido pegou a foto da ex-esposa, da ex-mulher, fez um panfleto associando o nome dela como garota de programa, botou o telefone dela e espalhou o panfleto pela cidade para se vingar dela. Veja que situação. E os dois têm criança no meio, hein, pastora? Jota, hoje a gente vê uma realidade que a intolerância, ela está tomando conta de uma forma exacerbada. E a gente percebe que essa ferramenta tão maravilhosa que é a nossa tecnologia, ela está servindo de instrumento para que nesse momento que, às vezes, eu não tinha como expressar, porque a gente não tinha esse veículo, então só quando eu vi a pessoa, agora não, eu tenho veículo, então eu vou expor a pessoa, eu vou falar alguma coisa, eu vou colocar aquilo que de repente eu não falaria para você, mas eu escrevo ali, eu coloco ali. Então eu vejo um reflexo de uma sociedade carregada de muita intolerância e tudo para já agora. Então é vingança seca, dura, ela tem que acontecer, doa quem doer, olho por olho, dente por dente. Então é uma coisa que está tomando conta. Então você age, eu reajo, você reage à minha ação e isso vai se tornando uma cadeia e as pessoas vão se tornando intolerantes absurdamente. Trabalhando com o pessoal também, né, da violência doméstica e familiar contra a mulher, né, isso aí tem sido algo que tem proliferado. Sim, tenho né? visto isso. A gente tem sido um grande preocupador, né? Tem trazido uma grande preocupação. Sim. Não pasme que isso aí não é fato que acontece só lá fora. Estamos falando também para crentes nesse momento, lares Sim. que talvez possam estar passando, não talvez por essa situação, mas por outras situações também. E uma das coisas que a gente para e depois a gente analisa é o fato que nem sempre, né, aparentemente não é uma má pessoa, ela foi levada por um impulso, né, do impulso de uma revolta, né, às vezes sentir como dono do outro, né, e isso não aconteceu, né, porém as marcas ficam, né, e depois quando enfrenta o banco dos réus, porque vai responder, né, as pessoas vão responder, mas eu tentei apenas, não existe o tentar apenas, então o fato é que pensar bastante antes de cometer, né, alguns desatinos aí, porque vai ferir a família, uma filha que tem lá também, é muito complicado. Mas que a gente busque em Deus e você buscar em você mesmo, né? Jota, que o amor não faz mal. E um detalhe, antes do pastor falar, Se é que ame, né? É interessante a gente falar isso. Claro, essa questão de existir antes da tecnologia, antes desse viés a gente ter, mas a gente observa como está se proliferando, né, cada vez mais, porque um vai vendo o outro fazendo, e a gente acaba repetindo, assim como o suicídio também. As questões de As questões, teve aquele 13 motivos, e eu estava lendo ontem um artigo, e nos Estados Unidos mudou, a Netflix mudou essa cena, porque mostra literalmente de uma forma gráfica a leitura. Ela entra e se corta na banheira, foi muito forte aquela cena, e a Netflix agora tirou, porque o índice subiu absurdamente de suicídio entre meninas e meninos que fizeram porque queriam fazer da forma como aquela menina fez. Então isso vai se proliferando, até isso, a intolerância, porque eu vou ouvindo a notícia, eu vou fazer igual, vou ouvindo a notícia e vou tentando fazer uma coisa pior do que o outro, né? Jota, infelizmente essa ideia de vingança, ela é uma ideia que também se prolifera no meio evangélico de uma forma assim santificada.
os meus inimigos vão cair debaixo dos meus pés. Tem isso não, pastor. Eu vou... Tem não, né? Tem não. Só em Niterói que tem. Só em Niterói. Lá depois da ponte. Tem isso não. Meus inimigos vão cair debaixo dos meus pés, Deus vai dar punição aos meus inimigos vão receber em dobro. Existe essa ideia, infelizmente, no meio evangélico, essa ideia punitiva. É bom lembrar as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 12, onde ele diz, olha, orem por aqueles que vos perseguem, abençoe aqueles que vos amaldiçoam, porque assim está escrito, a vingança pertence a mim, assim diz o Senhor, e eu retribuirei. Então, a gente tem que começar a entender, e aí eu quero só voltar a lembrar do primeiro tema, a questão da grosseria, da raiva, que é um processo transformador. A gente tem que tentar entender que o evangelho, e isso é uma coisa que se propaga hoje em dia, o evangelho, ele é um abençoador de vidas. Só que a gente tem que tentar entender que o âmago do evangelho não é que Deus existe para me abençoar. O âmago do evangelho é que depois de ser salvo, eu existo para ser igual a ele. E esse processo de existir para ser igual a ele significa que eu vou ser crucificado, apedrejado, e do alto da cruz eu vou olhar para os meus inimigos e dizer, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O grande problema é que eu entendo hoje o evangelho como o Deus que me abençoa e me dá vitória. Tanto é que a palavra vitória é a palavra mais usada no meio evangélico brasileiro hoje em dia. Deus existe para me dar vitória. Não. Para tudo. Deus não existe para me dar vitória. Eu existo para a glória dele. E se glorificar a ele significa sofrer e abençoar aqueles que estão me maltratando, é isso que eu vou fazer, porque isso me leva ao caminho da transformação para que eu seja igual a Jesus Cristo. Romanos 8 diz, aqueles que de antemão conheceu, a esses predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Eu quero parabenizar a rádio, parabenizar o debate, porque volta e meia esse tema vem aqui à tona para ser tratado, violência contra a mulher, de homens que se acham no direito de porque um relacionamento acabou, de agredir, de assassinar, de ferir, né? E eu não sou só debatedor, também sou ouvinte, então, volta e meia esse tema vem à tona para alertar que a gente precisa de um posicionamento radical contra essa questão. Porque o fato de alguém terminar um relacionamento não dá ao outro o direito de expor. Não dá ao outro o direito de ir para uma rede social, como a pastora falou, ou usar um cartaz de uma senhora, que é uma mãe, e expor de uma forma tão agressiva. Isso dói o meu coração e ver como é que o ser humano vai perdendo o seu valor, né? Vai se, usando essa expressão do momento, vai se coisificando, né? E a gente se acha no direito de... Porque a gente ficou triste, porque a gente ficou ferido, porque a gente ficou magoado, a gente faz sobre o outro aquilo que achamos que vai ser melhor para o nosso ego e para os nossos sentimentos e entendimentos. Então, isso aqui é de uma barbaridade. Eu espero que esse rapaz pague de forma muito dura pela lei e que isso sirva de exemplo para qualquer uma outra pessoa, seja cristão ou não. Você não tem o direito de expor essa pessoa porque essa pessoa disse não para você ou falou sobre um fim de um relacionamento. Você não tem esse direito. A vida segue e ela precisa ser seguida de forma sábia e entendendo que cada um tem o direito de escolher para si aquilo que quer. 7 anos de um relacionamento não é pouco tempo. 7 anos é alguém que amou, que abriu o coração, que compartilhou a vida, que compartilhou sonhos e que entendeu que não deu certo. E teve um fruto desse relacionamento. Né? E aí a gente vê isso aqui de forma bárbara e vê como a coisa vai piorando a cada dia mais. Quero agradecer o carinho dos nossos debatedores, a fala de cada um deles, porque ouvintes, quando eles falam conosco aqui, eles não apenas falam da sua própria vida e da sua experiência, mas também de todo o conhecimento que eles conquistaram ou que eles foram agraciados ao longo da existência deles nas mais diversas áreas de atuação. Então, mais uma vez, muito obrigado aos debatedores. Estamos juntos no Debate 93. Muito obrigado, senhores debatedores. Pastor Marcelo Glésia, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, Jota, agradeço todos os debatedores, todos os ouvintes. Quero mandar um abraço pro meu amigo Vicente Farias, do Ministério Apostólico Evé Chamar. Vicente, abração para você, para todo o povo da Igreja Viva e para minha esposa, minha filha, minha mãe, minha sogra que estão ouvindo. Pastora Gessiane Donato, muito obrigado, bom dia. Bom dia, JR, coisa linda. Quero mandar um beijão pra Karina de Alcântara, que tá ouvindo ligadinha agora na rádio. Um beijo, tá, Karina? Deus te abençoe. Pro meu esposão, os familiares também, toda a Igreja Quadrangular da Tijuca e Ilha do Governador. Beijo no coração. Pastor Paulo Dias, obrigado, um abraço, meu irmão. Quero agradecer, eu que agradeço, né? Eu também desejo mandar um grande beijo também para todo mundo aí que tá lá de Parque Anchieta, Moisés, e também
que na oração final possamos estar orando pelo Davi, né? Uma criancinha que está aí precisando das nossas orações, que está lá no Pronto Baby, filhão da Naidê e do Anderson Velho. Pastor Alex Pinheiro, obrigado, meu irmão. Obrigado, JR. Obrigado, Marcela, 93. Eu quero aproveitar e mandar um beijão pro Jonathan Joseph, é aniversário dele hoje. Jonathan, um beijão no teu coração. Um beijo pro pessoal da DB Jacarepaguá. Lembrando que hoje tem culto, hein, gente? Com frio, com calor, com sol, com chuva. Vamos celebrar o Senhor junto e mandar um abraço pro Guilherme, da Gráfica 2G. Guilherme, Deus te abençoe. Deus continue abençoando a tua empresa, a tua casa, a tua família. Deus abençoe a todos. Muito obrigado a você, ouvinte, que faz hoje mais um ano de vida e que mandou aqui pra gente, né, Marcela? O nome do pastor, da pastora, completando hoje mais um ano de vida. Isso aí, que hoje é festa pro pastor Marcos Lourenço, da Igreja Nova Vida em Bangu. Pastor Ricardo Silva, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Penha. A pastora Sônia Queiroz, da Igreja Pedra Viva, em Duque de Caxias. Pastor Robson da Silva Cruz, da Igreja Povo de Deus, lá em Vigário Geral. Pastora Rosilene de Paula, da Comunidade Evangélica Deus Provedor, em Jardim Anhangá. Pastor Joaquim Pereira, da Igreja Presbiteriana em Catarina. E hoje, 53 anos da Igreja Evangélica do Caminho de Deus em Niterói, 20 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular do Lote 15, 20 anos também da Igreja Nova Vida em Pilares e 8 anos da Assembleia de Deus Ministério Deus Resgata Israel em Costa Brava. Muito bem, parabéns a todos os nossos queridos aniversariantes, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Nós vamos orar por vocês, vamos orar pelos nossos queridos ouvintes e amados que nos acompanham diariamente, vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, vamos orar uns pelos outros, pelos pastores, pelas igrejas, vamos orar pelas famílias pastorais, por esse povo de Deus que está nos acompanhando agora e precisa tanto das nossas orações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai. E como nosso Pai, Tu tens o melhor para nós, ainda que os nossos olhos não estejam contemplando. Mas nós queremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Oramos, Senhor, por cada pastor, por cada pastora que completa mais um ano de vida. Guarda os Teus filhos, guarda cada família pastoral, guarda cada igreja que completa, Senhor, mais um ano, dando graça, dando unção, dando direção, fazendo, Senhor, que cada uma delas entenda o verdadeiro propósito de ser igreja aqui nesta terra. Mas também te pedimos em especial pela vida do Davi. Ó Deus, por esta criança que está internada, nós cremos em Ti, Tu és o Jeová Rafá, Tu és aquele que cura toda a enfermidade, não só o Davi, mas todos aqueles que estão nos acompanhando agora, estão numa enfermaria, estão num leito de dor, estão clamando pela Tua intervenção. Nós cremos no milagre, nós cremos que agora, na autoridade do Teu nome, ó Deus, vidas estão sendo restauradas e o milagre está sendo concretizado. É o que nós declaramos, Senhor, sobre o Teu povo, é o que declaramos sobre o Brasil, sobre o Rio de Janeiro, sobre esta rádio, não só hoje, mas para todo sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.